Essa denúncia ela dá a definição de quem está acusado, qual o comportamento praticado, quais os crimes, e esse é o limite da acusação, né? Está dado o limite da acusação. É dentro desses parâmetros que a denúncia revela que o Ministério Público está fazendo a proposta de condenação, terminado o processo. Então, o promotor Carlos Galdino, que é o titular da comarca de Quilombo, então quem especialmente trabalhou muito para esse texto da ação penal, ela é corroborada por outros 4 promotores, que também trabalharam durante o período de investigação, e agora a gente entrega isso ao Poder Judiciário, como foi feito ontem, aguardando o recebimento dessa ação penal e o início da investigação agora na fase judicial, que será necessário na fase judicial reafirmar essa prova, validar essa prova que fizemos até agora, né? Esse é o processo penal brasileiro. Os advogados terão a oportunidade de apresentar as suas versões, produzir também lá a sua prova, né? E caso confirmada essa acusação, teremos condenações. Já dentro desse cenário aqui, que é o resumo do que a gente tem, né, de forma bem geral, é o que temos, e eu passo já para o promotor Galdino também, que poderá ser mais específico em relação a cada comportamento e aos nomes das pessoas denunciadas e que foram elas investigadas. Apenas como também no resumo, né, foram 21 pessoas denunciadas, estão aqui denunciadas à Justiça, 17 delas foram as que foram presas lá no dia 20 de setembro, e dessas 17 que foram presas, ainda estão presas, eram 11, agora são 10. 10 porque ainda é uma prisão, né, mas é uma prisão domiciliar com a qual nós não concordamos, né, e foi dada pelo juiz substituto, não o juiz titular da comarca, o juiz substituto que esteve lá por um dia, deu uma prisão domiciliar com a qual nós não concordamos. Já estamos, o promotor da comarca já está conversando, peticionando ao juiz para verificar o que vai fazer, senão nós vamos fazer um recurso sobre isso ao Tribunal de Justiça, porque é uma prisão, uma soltura que nós entendemos ilegal. Mas é apenas um espaço, um adendo sobre isso, né? O que está valendo nesse momento, o que é de significativo agora, é a parte da denúncia que está apresentada, e o promotor Galdino passa a falar com o senhor sobre isso. Eu queria agradecer primeiro, né, ao Dr. Fabiano, que foi o coordenador do GAECO, que esteve ao lado não só de mim, mas dos colegas também, que é bom ressaltar os nomes, Dr. Guilherme, de Maravilha, né, Dr. Fabrício, de Mondaí, e o Dr. Simão, de Xaxim, todos juntos aqui nós participando desses 15 dias de muita intensidade de investigação. Mais de 50 pessoas foram inquiridas, alguns depoimentos que demoraram até 8, 9 horas, né? Então tomou assim depoimentos que ultrapassaram até a meia-noite, 1 da manhã. Então foram 15 dias muito intensos, né, de trabalho. É uma denúncia de 167 folhas. Para quem é da área do direito sabe que é um documento cujo tamanho ele ultrapassa assim o que é comum, né, do momento, né? A denúncia é uma peça sintética de regra, porém, dada a gama de delitos que essa acusação comporta, ela alcançou essa soma grande de folhas. São 48 crimes de adulteração de produto alimentício, 12 crimes de falsidade ideológica e 9 crimes contra a ordem econômica apurados, né? Alguns dos acusados aqui respondem por 29 crimes, 27 crimes de adulteração, 19 crimes. Alguns casos, a pena mínima, se o judiciário acolher a integralidade, o pedido do Ministério Público, pode ultrapassar aí 200 anos de cadeia, né? Então é uma acusação realmente grave, e como tem que ser, né? Porque o crime é muito grave. É isso que a gente tem sentido do Poder Judiciário, né, doutor Fabiano, até o momento, né? Infelizmente, ontem apenas, a gente se deparou com essa notícia para nós, né, não condizente com a gravidade dos fatos. E, de todo modo, vamos tomar as medidas, né? Já foi peticionado hoje ao titular da comarca para que reconsidere a prisão preventiva, né, no presídio dessa pessoa, e se for o caso, vamos protocolar o recurso também cabível, né?
Então, como o Dr. Fabiano já adiantou, são 21 denunciados e 71 crimes no total, mais 3 crimes anteriores à operação, né? Então, ao total, são 74 crimes que a denúncia comporta. Crimes de adulteração de alimento, crimes de falsidade ideológica, crimes contra a ordem econômica, né? Contra as relações de consumo. Perdão. Os crimes que são imputados aqui contra a relação de consumo, basicamente, são aqueles fatos em que ou os laticínios e empresas ali, ou elas tinham em depósito para venda produto impróprio para o consumo, ou efetivamente venderam esses produtos impróprios para o consumo. Ou, no caso, leite ou queijos, né? Um queijo produzido a partir de um leite contaminado. Isso é um crime contra a ordem, contra as relações de consumo. Tá na Lei 8.137, de 90. Tá? Artigo 7º, inciso 9º, de regra. Tá? Então, esses são os crimes que são imputados a eles. Mas os crimes, como eu disse, de adulteração de alimentos, né? Dos 21 denunciados, não sei se o doutor Fabiano quer passar o nome deles. Então, apenas eu friso mais uma questão. Os crimes, a quantidade de crimes e os comportamentos que estão ditos aqui são os crimes identificados durante os 6 meses de investigação. Só que esses 6 meses de investigação também mostraram para a gente um passado com práticas da mesma forma. Por isso que a gente, durante a investigação e durante os dias que conversamos aqui, identificamos eventos lá de 2007. Todos, como já estava num volume bastante grande, veja o tamanho da peça, né? Para o que aconteceu durante esses 6 meses, então aquilo que é o passado histórico não prescrito ainda, que tem conteúdo para serem processados ainda, então tudo isso está sendo pedido, o compartilhamento dessa prova com 4 comarcas, com Chapecó, com São Lourenço do Oeste, com Campo Herê e com o próprio Quilombo, né? Também São Miguel do Oeste. E São Miguel do Oeste, 5 comarcas. Onde lá nessas comarcas os promotores vão buscar esse histórico de autuações, notificações que o MAPA tem contra essas empresas e pessoas investigadas, e lá cada promotor criminal vai mover as ações penais respectivas. Tem conteúdo para isso. Essa parte, inclusive, já foi investigada nesse período. Depoimentos foram colhidos a respeito daquilo, então já está instruída a prova, né? Já tem elementos para a ação penal, a gente compreende que sim, e os promotores vão encaminhar a questão criminal a respeito desse momento passado. E também cada um desses promotores vai receber a integralidade da investigação para que façam as ações no campo civil, né, que busca aí a reparação de danos, indenizações, aplicação de penalidades por conta desse comportamento que, além de ser crime, tem repercussão muito forte no campo do consumidor e que daí ele também se resolve por meio de penalidades civis, né, como, por exemplo, pagamento de multas. Certo? Então, o que a gente tem aqui é assim, ó, os denunciados. Será que a gente já informa qual a quantidade de crimes de cada um aqui? Pode ser, tá no finalzinho. Aqui. Então, Vanilto Gris. Ele incidiu no crime de organização criminosa, falsidade ideológica 11 vezes, crime contra as relações de consumo 6 vezes. E os 19 fatos de adulteração. E 19 fatos de adulteração de produto alimentício, né? Com causas que possam ter, com eventos que possam ter reduzido o valor nutricional ou então tornado nocivo o alimento nocivo à saúde, que é o tipo penal mais importante, inclusive. Então são 19 crimes. Gisele Ana Trombeta Gris, organização criminosa, 19 vezes o crime de adulteração de produto alimentício, 11 vezes falsidade ideológica e também 5 vezes do crime de contra as relações de consumo, que é colocar produto impróprio para o consumo humano. Douglas Gris, a organização criminosa, 19 vezes o crime de adulteração de alimento,
11 vezes o crime de falsidade ideológica, 5 vezes o crime os crimes contra a relação de consumo. Luiz Fernando Scheide, 2 vezes o crime de adulteração de alimento, 2 vezes o crime contra a relação de Código de Defesa do Consumidor, né? É aquele crime contra a relação de consumo, e também organização criminosa. Fábio Steffens, organização criminosa exclusivamente. Ilor Alves Carneiro, 5 vezes o crime de adulteração de alimento, 3 vezes o crime contra a relação de consumo. Wagner da Silva Cordeiro, organização criminosa, 5 vezes o crime de adulteração de alimento, 3 vezes o crime contra as relações de consumo. Wilson Oiza, organização criminosa, 2 vezes o crime de organização criminosa, 2 vezes o crime contra a relação de consumo. Yunis Franchini, organização criminosa, 1 vez o crime contra a relação de consumo. Neiva Maria Wojcik Barcarolo, organização criminosa, 2 vezes o crime de adulteração de alimento, 11 vezes o crime de falsidade ideológica, 1 vez o crime contra a relação de consumo. Olavo José Guidini, organização criminosa, 8 vezes o crime de adulteração de alimento, 1 vez o crime contra a relação de consumo. E 11 falsidades ideológicas. Genésio Monteguti, organização criminosa, 8 vezes o crime de adulteração de alimento, 11 vezes o crime de falsidade ideológica e 1 vez o crime contra a relação de consumo. Daniel Toso, organização criminosa, 29 vezes o crime de adulteração de alimento, 1 vez o crime de falsidade ideológica e 1 vez o crime contra a relação de consumo. Eronias Kidamini, organização criminosa, 29 vezes o crime de adulteração de alimento, 1 vez o crime de falsidade ideológica, 2 vezes o crime contra a relação de consumo. Catiane Aparecida Meneghini, organização criminosa, 15 vezes o crime de adulteração de alimento, 1 vez o crime contra a relação de consumo. Daniela Melaine Briancini, organização criminosa, 3 vezes o crime de adulteração de alimento, 1 vez o crime de falsidade ideológica. É isso aí. Patrícia Caon, organização criminosa, 1 vez o crime de adulteração de alimento. Isso. E é isso aí. Neidson Diogo Martarello, organização criminosa, 12 vezes o crime de adulteração de alimento, 1 vez o crime de falsidade ideológica. Anderson Ricardo Martarello, organização criminosa, 12 vezes o crime de adulteração de alimento, 1 vez o crime de falsidade ideológica. Maicon Júnior Pereira, organização criminosa, 28 vezes o crime de adulteração de alimento e 1 vez o crime de falsidade ideológica. E o último é Rinaldo Segalin. Aí ele pegou 3 vezes o crime contra a relação de consumo. É importante observar aqui que quem está denunciado aqui, quais as pessoas que estão denunciadas? São empresários, proprietários de laticínios, proprietários de transportadoras, pessoas que intermediavam a compra e venda de leite para laticínios e queijarias, laboratoristas e inclusive uma pessoa aqui que era presidente de cooperativa, inclusive uma pessoa que tinha uma função essencial e que ele apareceu em todos os núcleos que foram investigados. Embora alguns núcleos entre si não necessariamente se comunicavam entre todos, né? Tinha assim um transportador e intermediador de compra e venda de leite, que esse sim se comunicava com vários laticínios, enfim, mas também uma pessoa que era um representante comercial de produtos químicos,
que ele não só vendia o produto químico como se fosse uma venda de rotina. Ele efetivamente ensinava como fazer as adições, as medidas corretas para as adições, de forma a dificultar a descoberta de que naquele alimento, que é o leite, tinha produto químico inserido no caminhão, na carga, no produto. Então ele tinha consciência do que ele fazia na compreensão da acusação e, portanto, ele tinha essa participação decisiva, importante pelo menos, na divisão de tarefas dos vários crimes. Nós precisamos deixar frisado, né, que essa é a visão da acusação, isso é um início de um processo, né? Todos, até decisão final do judiciário, devem ser presumidos inocentes, tá? Mas, entretanto, considerando o interesse do consumidor que prevalece no caso, é necessário que sejam pontuados aqui as pessoas que foram investigadas e que têm, em tese, de forma fundamentada, participação na prática desses crimes que foram narrados por senhores, né? Foram dias, semanas, meses de investigação, onde a gente pode dizer com a convicção do acusador, né, de acusador, que elas têm responsabilidade e, no mínimo, elas precisam dar uma boa explicação por aquilo que está revelado na investigação, né? Não se descartam aqui outros eventos pontuais que ainda serão apurados. Por exemplo, crime de sonegação fiscal, que foi relatado durante a investigação, não está aqui denunciado, mas está sendo apurado e será apurado pela Fazenda Pública Estadual, certo? Talvez ali vá decorrer também outros crimes de falsidade ideológica, tá? Mas cada coisa ao seu tempo, né? Oportunamente isso será esclarecido pela Fazenda Pública Estadual e será comunicado ao Ministério Público. Alguns procedimentos que estão sendo tratados com o MAPA, né? Com o Ministério da Agricultura, e que a gente acredita que vai melhorar essa parte da fiscalização, é que toda a notificação, toda a autuação que eles fizerem contra empresas que eles fiscalizam, uma vez concluído o processo administrativo, eles vão comunicar o promotor da região, da comarca, para que ele já tome as providências criminais e civis a respeito daqueles eventos. De forma que o enfrentamento pontual, conforme os eventos ocorrerem, conforme alguma eventual fraude ocorrer, imediatamente ou logo na sequência, o promotor da comarca vai receber essa informação e já vai dar início a uma investigação criminal por ele próprio, através da Polícia Civil, acreditando que essa resposta mais imediata a cada evento ocorrido, quem sabe iniba, né, a prática de novas fraudes. Isso no Brasil todo ou aqui em Santa Catarina? Nós podemos dizer por Santa Catarina. E isso que você lembrou também, acredito que é importante deixar frisado isso, é que esse tipo de operação, esse tipo de investigação, ele busca reafirmar o status de qualidade do leite de Santa Catarina, de qualidade da investigação, né? Santa Catarina é um dos maiores produtores de leite do Brasil. A região sul é a maior produtora de leite do Brasil. A produção leiteira catarinense, litros de leite, vaca, por ano, é a melhor do Brasil. Então, um evento desses, naturalmente, entristece, né? Preocupa, digamos assim. Mas ele mais serve para reafirmar que aqui se investiga. Que o produto que sai daqui, quando ele sair, é porque ele já passou por uma sequência de apurações. E que ele possa dar a confiança para o consumidor sobre o consumo desse produto. E um outro alerta que fica a partir dessas várias investigações feitas aqui em Santa Catarina, né, leite adulterado 1, 2 e 3, assim como no Rio Grande do Sul, leite compensado 1, 2, 3, 4, 5 e 6, é que essas grandes empresas que adquirem produto que está distante do seu parque fabril, não tem, ou é muito difícil que chegue, né, em perfeito estado. O leite é um produto que
ele tem um tempo para desde a ordenha até a empresa. E essa matemática não está fechando. Essa conta de horas não está fechando. Tem produto que fica algumas horas a mais na propriedade, um dia sim, o outro não, ele é buscado, e isso está tudo certo. E esse leite pode estar sendo recolhido com propriedades boas para consumo, e está sendo produzido assim. Só que somado esse tempo, com o do transporte, com o tempo que ele fica no laticínio, e mais 26, 28 horas de transporte até um grande centro, né? É uma conta que precisa ser feita por essas empresas, que têm a necessidade de vir auditar o que estão produzindo no seu parque fabril. Então, isso vale para o leite do Brasil inteiro, né? Essa atenção em relação às longas distâncias, né? Essa atenção em relação ao leite que percorre longas distâncias é um alerta, né? E nós aqui fizemos a lição de casa para dar uma garantia de um produto bom, melhor ao consumidor.